Este programa é livre para todos os públicos. Olá, gente boa de todo o Brasil, por que não dizer, como eu gosto de falar, de todo mundo sintonizado na Canção Nova. Olha só que... Fala que eu sou modelo. Se eu não sou modelo de vida, pelo menos modelo de camiseta. Olha que camiseta linda essa. Do departamento, novinha, né? Essa é nova. Departamento de Audiovisuais. Senhora Pelo auxiliadora. amor de Deus, patrona da Canção Nova. Nossa Senhora Auxiliadora. E a minha? Olha que linda, Santa Rita de Cássia, um abraço pro povo. Santa Rita de Sapucaí, estivemos lá um tempo atrás. Estivemos lá. Muito bom, né, o santuário. Que região maravilhosa. Maravilhosa. Essa é muito linda também. Santa Rita. Olha, vários tons, né, minha gente? Olha só. Eu fiz uma blusinha por cima, porque tá... E Nossa Senhora Auxiliadora, a patrona da Canção Nova, vamos procurar Nossa Senhora Auxiliadora, patrona da Canção Nova, é a mãe da Canção Nova. Então, muito linda, parabéns, o Davi, e uma malha super boa, viu? Muito boa mesmo. Mas, hoje, o nosso programa tem um tema maravilhoso, uma família a serviço da restauração cristã. O evangelho que nós pregamos, esse canal vive. Verdade. Não é isso, hein? É eu isso acho que é isso que eles fazem. É isso Exatamente mesmo. isso. Mas eu acho que esse tema vai ser muito importante também para os jovens, porque eles vão falar com os jovens e tudo mais. E eu queria falar para os jovens que estão em casa que vai ter a peregrinação JMJ, Jornada Mundial da Juventude, que vai ser em Portugal. E o pessoal não precisa treinar outra língua. Outra língua, é só falar hora pois, que está tudo certo. Gente, foi João Paulo II, Santo João Paulo II, que começou, ele que criou a JMJ. E depois foi mantida a tradição por cada novo Papa, foi tendo sempre a JMJ, né? Então, é a sua oportunidade, jovem, de participar da Jornada Mundial da Juventude em Portugal. Aproveite, a obra de Maria tem um roteiro especial feito para você. Informações muito fácil, 12 3186 2055 ou então você pode entrar no site www.caminhandocommaria.com ou @peregrinações.oficial. Mas não se iluda achando que nós falamos português. Nós falamos brasileiro. Quando eu fiz o meu colegial, eu fiz um trabalho de escola, levei 10, quando eu levar 11, muito bem. que eu provei. Porque nós falamos brasileiro, não português. Uma relação de palavras, pão, prego. Olha só. Esse aqui, camisola interior. Camiseta? Camisola interior. Eu uso camisola interior. E tem outras palavras, eu não posso falar aqui pelo horário, das 7 horas. Não posso pode dizer falar. Aqui, mas tem muitas palavras. Mas eu acho linda a língua portuguesa. A língua portuguesa é maravilhosa. Nossa Senhora Fátima apareceu nessa língua belíssima. Acho tão gostoso que eles falam. Um beijo. Que nosso programa é reprisado em Portugal. É verdade. Fátima e região. Uma frase do Padre Jonas. Frase do Padre Jonas. Qual é? Amar consiste em ajudar o outro a ser melhor. Nossa. Olha, Vamos isso repetir. mesmo. Amar consiste em ajudar o outro a ser melhor. Vamos chamar nossos convidados. E por isso nós vamos chamar o nosso Então vem aqui o Moisés e a Márcia. Moisés e Fácil guardar o nome dela, hein? A falta de uma, tem duas hoje. Tudo bom? Márcia, bem-vinda, querida. Obrigado. Bem-vinda, Moisés. Márcia. Tudo bem, minha Bom querida? aqui, meu irmão. Obrigado. Gente, Pode fica à sentar aí, vontade. fica à vontade. Hoje um Muito programa bem. muito lindo. Antigamente, que no programa tinha um cafezinho, tinha um broinho, um negocinho aqui. Tem uma água. Aí, tá ó, bom. olha. Água, né, gente? Quem sabe, diretora? Vamos fazer um bolinho de fubá, Ótimo. um bolinho de Aí vai ser bom, hein? A gente vai conversando. Muito bem, minha gente. O Moisés e a Márcia são de onde, Moisés? Nascidos aonde? Eu sou natural do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte? É, do Rio Grande do Olha Norte. só, veio de Uma longe. cidadezinha chamada Currais Novos, perto de 100 quilômetros de Natal. Que coisa listada. Márcia já é Eu de nasci em Santos. Santos, Cubatão. São Olha, Paulo. Cubatão. Que bom. Que bom. Que muito E hoje o tema, uma família a serviço da restauração cristã. Né? Então, quem que é o Márcio, a Márcia e quem que é o Moisés, o que vocês fazem? Conta pra gente um pouquinho. Quanto tempo de casado? Primeiras mulheres. Diga lá, Márcia. 34 anos. 34 Nossa filha anos. faz 33 agora em setembro. Olha, É. que benção. São quantos filhos? Somos Três. três. Três 3 meninos. Três meninos. Um tem 33, como que ele Outro, chama? Michael, Michael, psicólogo.
Psicólogo. Nos ajuda na missão. Que bom. hein? Maravilhoso. Tem carisma. Que como coisa pai. boa, graças a Deus. Psicologia junto com a fé é uma benção. Vai ser um... Sim. Ótimo. O segundo é o Guilherme, né, que já mora em São Bernardo, não mora conosco. E o caçula tem 17 anos, estuda aqui no Instituto, é o Lucas Eliseu. Ah, que bom. Vocês moram aqui em Cachoeira Paulista. Sim. Hoje Que sim. bom. Já Como, 3 como- anos. já. 3 3 anos. Como surgiu a inspiração da comunidade Padre Pio? Qual é o carisma dessa comunidade? Deixar para a mulher de novo. Primeiro. Ah, Ela é está sobrando pra histórica, você, né? histórica. A fundação histórica. Gente, olha, a missão sempre teve no coração da gente. Com 25 anos, o Moisés, ele esquece isso daí. Por isso que a mulher, ela é lembrança, ela é memória. É. Ele acolheu um rapaz, eu já tinha 2 filhos, né, nessa época. Ele tinha 16 anos, ele morava dentro do carro. Ele levou lá para casa. O rapaz... O rapaz morava dentro do carro. Nossa. Ele tinha 16 anos. Foi a nossa primeira acolhida, a gente nem imaginava que ia ter uma Na comunidade. casa de vocês? Na nossa casa. Já tinha os filhos? Eu tinha um menino de 5 anos, um de 3 anos, e já estava lá, esse menino de 16 anos. Ficou um tempo, depois ele foi embora. Isso anos depois que veio surgir a missão, né? A um padre, a gente sempre foi católico, missionário, assim, com família. Um padre chegou em casa e falou assim, olha, o Senhor quer mais de vocês. Ele quer, para mim, ele falou, eu vejo em vocês a família de Nazaré. Eu olho para o seu útero, Nossa Senhora quer o seu útero para gerar filhos espirituais. Eu não entendia nada. É porque nós não tínhamos uma vida de conversão naquela época, né? Quando veio esse primeiro acolhimento. Nós não tínhamos noção do que ia acontecer com a gente. Não imaginava. Esse chamado veio assim, meio sem a gente saber o que estava acontecendo. E hoje que nós começamos a entender um pouquinho o primeiro chamado, o primeiro acolhido, Primeiro acolhido. que foi na nossa casa. Aí depois desse acolhimento veio um outro, quando começamos a vida de conversão. Porque eu venho de uma vida, a Márcia não, ela já tem uma vida já regrada com um grupo de jovens. Eu não, tinha uma vida muito desregrada, mas eu não tinha noção do que era essa vida que Deus estava projetando, tinha para nós, né? Que é o acolhimento, que é o carisma hoje, né? Da comunidade Padre Pio. Então foi assim, o primeiro foi uma reinserção. Ele pediu para a Márcia, né? Eu fui fazer uma pastoral de rua, eu tinha uma Kombi escolar e eu ajudava a pastoral levar os alimentos. E eu fui fazer essa pastoral com eles e aí eu trouxe um rapaz, falei, Márcia, tem um menino assim, a gente pode ficar com ele só um final de semana? Aí ela falou assim, mas como é que você vai, né? Trouxemos ele para dentro de casa, mas esse final de semana virou em 6 meses. junto com a gente em casa. E nisso eu vi todo um processo de chamado, né? Depois daquele outro que viu o Sim, carro. isso foi muitos anos atrás, depois. né? Nós já tínhamos 25 anos nessa época. A gente nem imaginava carisma. O carisma da comunidade Padre Pio é acolher a pessoa. A gente fala em situação de rua, mas não é acolher qualquer pessoa, né? A gente já tinha acolhido jovens, assim, que precisava de um tempo. Sempre teve pessoas em nossa casa, famílias, pessoas depressivas. Então, o acolher é acolher a humanidade em si, sabe? Não foi só uma pessoa em situação de rua, que hoje, né, que é o mais forte no nosso carisma, mas pessoas em geral. E não foi bem bonito desse jeito, sabe, gente? Foi, gata, posso te pedir um favor? O homem já estava escondida. Só um final de semana. Final de semana o quê, Moisés? Aí o João, foi muito bonito que... aí eu já tinha o terceiro filho com 1 aninho, 2 aninhos, mais ou menos. É o João. E só um final de semana, e ele ficou 6 meses. O que aconteceu? Meus filhos começaram a chamar de irmão. Esse pequeno começou no mercado a comprar salgadinho pro irmão, o João. Então toda a família, meus filhos, assumiram. Até hoje é irmão para cá, irmão para lá, por conta de todos eles acolheram e cresceram com os irmãos. Olha só. Então hoje os seus 3 filhos, eles, assim, de alguma forma eles estão envolvidos, eles chamam de irmão, eles estão envolvidos na missão? As nossas crianças lá, 8 noviciados em Lavrinhas, né?
Então elas também dedavam os meninos para ir. Aqui viu o tio chorando ali, que ele tá chorando, quer ir embora para casa. Porque a gente morou no noviciado da Canção Nova, que é lá em Ladrinho. Aí eles falavam, E os olha, meus pai, meninos também se envolveram bastante com os filme tios. lá, pai. Lá era tio. Eles dedavam dos meus irmãos, falavam dos irmãos. Então, mas vocês falando isso, era uma coisa de louco, assim, porque a Márcia sempre toca nesse assunto. Uma vez eu comprei uma televisão, acho que naquela época era plasma ainda, né? Aí eu coloquei na sala de casa assim, e daí a gente alugou uma casa na frente da nossa lá, para a gente ficar, né, mais de olho, cuidando deles, na reinserção. Eu lembro uma cena que nem hoje aqui, nós sentados, eu e a Márcia na sala assim, e os meninos, os jovens que a gente acolhia, os irmãos, que a gente chama irmãos de rua, eles tudo sentados aqui na nossa sala, assim, que nem fosse aqui. E todo mundo dando risada, e nós colocamos um filme. E é aquela vida de família que a gente tenta até hoje, né, passar para eles, de viverem em família, de dar um significado para eles, dar o significado maior que é a família. Né? Aquilo que eles perderam, porque no nosso carisma vai o Salmo 26, 10, né? Se seu pai e sua mãe te abandonarem, o Senhor te acolherá. Nossa, que bonito. Se forte. seu pai e sua mãe te abandonarem, quando nós vemos uma pessoa em situação de rua, por que ele está em situação de rua? Já vem a droga, é porque ele é vagabundo, vem um monte de coisa no coração humano e pecador nosso, né? Mas não é. É ali um abandono de pai materno, um abandono de mãe, de família, por consequência da situação que eles viveram, estão vivendo, estão na rua. Uhum. É claro que existem outras situações, né? Mas essa que nós, como carisma, é levar para eles a família mesmo. Uhum. É isso que é o mais forte dentro da nossa missão. Isso. Bacana, né, gente? Que lindo, né? Papa Semana, ele falou uma coisa muito séria, porque realmente eu acho que a gente tem que cuidar da criação, né? Ele tem o Laudato Si, falando da casa comum, a natureza, a ecologia, tem que cuidar. Em casa a gente tem 2 cachorrinhos lá, que nem é nosso. Um é do nosso filho Lucas, que é um bezerro lá, É um golden. Um golden lá, que é do Lucas, ele que trata, ele que trata, ele compra a ração, a gente que trata, a mãe que trata, né? E o outro vira-latinha, que era da Miri, que achou na rua, mas que ganhou lá e a gente cuida dos 2. Mas eu lembro da minha avó, quando, naquele tempo, aqui em Cachoeira, não sei se vocês lembram, antigamente tinha um leiteiro, passava na rua e tinha uma torneirinha assim na lata de leite, né? E ao leite, ao leite. A gente tinha uma leiteira na varanda, Pedralva devia ter. E aí chegava lá, 1 litro, 2 litros, né? E tinha lá em Itajubá um carroceiro que batia muito no cavalo. E minha avó falava assim, não bate no outro não, moço. Não bate no outro. Todo dia do outro, moço. Todo dia ela falava. E eu ficava olhando. Um dia eu falei, vó, por que a senhora fala não judia do outro? Nossa, eu caí. Eu caí, até deitei assim, comecei a rir. E o cara feia pra mim. Então, não judiar da criação. Mas nós sabemos que hoje no Brasil tem mais cachorro que criança. Os países estão envelhecendo, porque as pessoas estão colhendo tudo bem, que acolhe, tem direto, mas o Papa chamou a atenção, né? Que a pessoa fala, olha, vem cá ver o meu menino, meu filho. E o filho era o cachorro. Então, realmente, a gente tem que colocar as coisas nos devidos lugares, né? É um alerta que a gente faz. Não judiar. Judiar de um animal é pecado também. É pecado. Se judiar, bater, judiar de um animal, como fazem por aí, jogam, deixam, né? Não pode. Abandonar. Mas o Filho de Deus também tem muito filho abandonado, muita criança, passando frio. Eu mesmo estou numa campanha com meus pobres, e eu tenho meus pobres também aí, estão pedindo roupa de 3, de 7 e de 10 anos. Está muito frio esse ano. Choveu muito, fez muito calor, choveu muito e o frio chegou com gosto, hein? Serra da Bocaina aqui, Serra da Mantiqueira. Frio. Então, se você tiver roupa aí, ó, tem criança, eu sei do que eu estou falando, que eu sou diácono, não é
nenhuma vanglória eu falar que é minha obrigação cuidar das viúvas, do órfão. Eu também tenho meus Padre Pio lá, eu tenho minha... eu sei, a Márcia sabe disso, que não faz... Não Sim, hoje. como? Bastante Padre Piozinho lá para eu cuidar. Então, eu sei o que eu estou falando. Tem gente passando... E olha, esses dias nós falamos com um rapaz, eu estava comentando com você, Moisés, antes do programa, da comunidade Prefiro o Paraíso. Como é o nome dele mesmo? Um barbichinho lá, gente boa. A diretora vai lembrar. Ele foi acolher um monte de rua que estava tremendo muito. E eu falei, o frio dói, né? Ele falou, o frio dói e mata. Meu Deus do céu. Aí ele falou que aquele senhor, aí ele levou um cobertor para aquele senhor aquela noite, e o senhor abraçou ele assim, rezou um Pai Nosso, ele rezou um Pai Nosso, e aquele homem falou para ele assim, Rogério, obrigado, diretora da comunidade Prefiro o Paraíso. E que o senhor abraçou ele, falou assim, amanhã eu vou voltar aqui para trazer mais coisas para o senhor. Ele falou assim, que bom, mas a gente vai se encontrar, a gente vai se ver agora no paraíso. E ele voltou, deixou o cobertor e trouxe mais coisas e tal. Aí chegou lá, estava o carro o senhor tinha falecido, né? E de frio, né? Então você deve ter visto essa história. Gente, tem gente aí morrendo de frio. Gente, o frio dói. E eu sempre falei que o frio dói, porque ele vai atrás da gente, né? Ele vai atrás com uma mão. Como é que vai esconder do frio? O pobre, quando está rasgado, tá entrando até um ventinho. Mas como é que calor, faz? né? No calor. Mas no frio, o frio dói e mata. A gente vai falar sobre isso no próximo intervalo. Estamos aqui com o Moisés e a Márcia, da comunidade Padre Pio, que faz um bem enorme. Aliás, muito querida do nosso bispo Dom Vladimir, Joaquim Vladimir. Vamos falar sobre isso também. Voltamos já. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema, uma família a serviço da restauração cristã. Você já acompanhou o primeiro bloco e você viu essa restauração cristã, como que o Moisés e a Márcia trabalham com as pessoas em situação de rua, pessoas com dificuldade com vícios, né? Quantas casas vocês têm? Quantas unidades? Chama Fraternidade Padre Pio. É o nome da fraternidade, né? Começou como Casa Padre Pio, que a gente não tinha noção nenhuma o que era uma comunidade. E aí o nosso diretor espiritual da época, o Padre Jorge Rodrigues, que é da Diocese de Santo André, começou a acompanhar esse nosso trabalho por um ano, namorando, né? Vamos ver se é de Deus mesmo, né? E aí ele falou assim, agora, passado um ano, chamado de Comunidade Padre Pio. Aí passou mais um tempo, Dom Pedro, que é o nosso bispo diocesano hoje, ele nos orientou a ser Missão São Padre Pio. Aí passamos de Casa Padre Pio para Comunidade Padre Pio e depois Missão Padre Pio. E agora, recentemente, no ano passado, eu tive outra conversa com Dom Pedro. Ele falou assim, não, mas agora vamos chamar de Fraternidade Padre Pio. Tá bom, Dom Pedro. Escuta que eu estou te dizendo, Moisés, eu sou seu pai. Eu sou o pai da comunidade. Falei, tá bom, Dom Pedro, vai ser Fraternidade Padre Pio. E hoje é Fraternidade Padre Pio, nasceu na Diocese de Santo André, na paróquia Santo Antônio, no bairro Battistini. E hoje lá temos duas chácaras, e uma casa de ressocialização. Nessas 3 casas são acolhidas 140 pessoas. Nossa, que beleza, né? 40 entre eles são idosos, idosos que estavam em situação de rua, e tem uma casa de ressocialização. A casa de ressocialização é quando termina o retiro, que nós chamamos de retiro, não internação, essas nomenclaturas, né? Então, retiro. E eles ficam no prazo máximo de 9 meses, daí por diante, que aí tem a ressocialização, em onde eu entro curso, parceria com faculdade. Hoje nós temos pessoas lá que estão cursando psicologia. Ai, que beleza. Então, pessoas que estavam em situação de rua, que entraram para ser cuidadas, hoje estão cuidando, né? Meu Deus, Que coisa que maravilha, né?
cuidadores de idosos que eram de situação de rua. Desculpa eu cortar. Sim. Até uma frase do padre Beto, ele disse assim, né, dos bancos das praças para os bancos da universidade. Nossa, que lindo. Eu só tinha um sonho quando eu falava com a Márcia, de levar um dos meninos para o altar para se casar. Casaram-se tantos. Verdade? Lindo, verdade. Mas eu não pensava assim que chegaria um acolhido nosso a fazer uma faculdade. Então o padre colocou essa frase, dos bancos das praças para os bancos da universidade. Inclusive é a metodista, né, lá em São Bernardo Forte, uma faculdade muito boa, excelente. E eles escreveram um livro sobre a história da comunidade, Gente é para Brilhar. Gente é para brilhar. Então eles são para brilhar, eles nasceram para brilhar, não para ficar na escuridão, mas para brilhar e iluminar o mundo. Quando nós vemos hoje tudo assim, a gente fala irmão, situação de rua, tal, irmão, mas na verdade, a gente for destrinchar isso, você achou o menino lá com 16 morando num carro. Num carro. Quer dizer, que condições esse menino hoje está fazendo faculdade? Moisés, sem citar nomes assim, mas como é que você já pegou pessoas, situação de um idoso, por exemplo, esse frio? Santo André não é calor, né? Não, lá é São pior, Bernardo, lá é muito mais frio que Bernardo, aqui. ABC, os tios lá, um abraço, tio Guido, tia Lúcia aí. Diácono Guido? O diácono Guido agora. Diácono. Grande diácono, muito grande, por sinal. Conheço demais. Guidão lá, né, ajudando muito a diocese, o senhor bispo lá também, né, nesse trabalho. Mas como é que você já encontrou um irmãozinho desse de rua, uma pessoa dessa? Que condições? Fala para nós como é que as experiências que vocês têm. Isso, quer mesmo ouvir? Quero ouvir, sim, acho que você ouvir às vezes como vocês Nós já vimos contam. cada situação, gente, eles sujam, defecados, inclusive crianças, mulheres, eles dormem em papelão, com rato, com barata. É difícil demais, é muito difícil ver assim. Só que pior que você ver eles em situação de rua é ver a rua dentro deles, sabe? Para tirar a rua de Para tirar dentro deles. Vira um vício, um hábito. Um vício, um hábito. Mentalidade. Sim. Acostumado. A falta da higiene, sabe? Comer de qualquer jeito. Eles comem de uma forma... O pratinho deles é assim, gente. Falando, Não adianta brigar. Não vai acabar a comida, porque eu acho que o medo da fome foi tão grande, passaram tanta fome, que é como se a comida fosse acabar. Então, um prato é pouco, é 2, 3, sabe? Então, você tem que reeducá-los. Eu falo, é fácil tirar uma pessoa da rua. Difícil é tirar a rua deles. Eles se acostumam com aquela vida, com a falta de dignidade, sabe? Eles acham que eles nasceram para aquilo. Eles se tornaram aquilo, eles não são aquilo. Então, isso é difícil de ser educado, sabe? Então, a gente passa assim para eles, ó, vocês estão em casa, agora vocês estão protegidos. Eu já faço assim, ó, benção, mãe. Se sua mãe não ensinou, eu ensino, benção. Aí eles já ficam assim, às vezes beijam a mão, sabe? Então, a gente vai... Eu acredito que eles vão sendo curados. Às vezes, uma falta materna, uma falta paterna, uma falta de um irmão, porque tem um outro irmão cuidando, uma falta de um vovô, porque tem um idoso lá. Isso se torna uma família, sabe? A sujeira, assim, da alma, sabe? Aquelas coisas acumuladas dentro deles. Gente, muitos são suicidas. Muitos. Tentaram o suicídio. Não deixaram de querer viver. Hoje, o que mais a gente vê é o suicídio hoje, né? Então, você abraça, você tenta dar aquela proteção para eles. Olha, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Vamos, cada dia é um dia diferente, tudo passa. Vive só o hoje. O hoje tá bom. E assim, gradativamente vai acontecendo. Mas o bacana, viu, Márcia, Diácono, é isso que a Márcia está falando aqui, é a dignidade que é dada para eles. Porque teve uma situação de um idoso que nós enterramos, né? Que ele morreu na comunidade Padre Pio, mas não por idade, né? A saúde estava bem debilitada, a gente tinha acolhido na rua. Ele teve um enterro digno. Olha. 2 padres celebrando as exéquias. Então, isso para a gente, né, de levar tudo que a gente tem de belo que é da nossa igreja para eles. Então, essa é a ideia de cura, de libertação dele, de levar os sacramentos
Quando você vê um irmão que estava em situação de rua falar, eu fiz a primeira comunhão. Olha que bacana. Teve um que falou assim, mãe, ele me chama de mãe, né? Eu ensino muito isso para dar um carinho para eles. Eles falaram assim, mãe, é a primeira vez que eu venho na missa. Olha só. Nossa, eu fiquei emocionada. Eu Tava recebi comigo, a primeira né? Tava com a comunhão. gente. Primeira vez que eu venho numa igreja. Pai, eu me confessei. Ai, que bonito. É assim, gente. Mas conta pra gente, como que é um pouquinho a rotina de vocês dentro da casa? É o acordar, 6h30 da manhã, bate-se o sino, né, das casas. Inclusive, eu esqueci de dizer que aqui em Cachoeira Paulista nós temos 2 casas. Sim. O sítio Bom Pastor, onde o diácono já foi celebrar, tivemos a graça do diácono. Vou voltar lá, quero voltar lá. Os meninos Olha, esperam. tá gravado. Não tem como fugir, né? Todo mundo já ouviu. Já ouviu. Promessa, muito de lá. gente. E uma casa de albergue, porque quando nós chegamos na cidade, não tinha uma casa de albergue, mas acho que estava fechando, alguma coisa. E chegamos bem, diácono, na época desse frio, onde acho que nós pegamos uma época aqui em Cachoeira Paulista que, como falou, estava trincando mesmo. E eu falei assim, meu Deus do céu, não tem uma casa de acolhimento aqui, né? Eu fiquei assim, vamos alugar uma casa, rápido. E procurei, alugamos uma casa, inclusive era uma casa em frente ao Banco do Brasil, aqui quem conhece em Cachoeira Paulista, né? Aí alugamos essa casa e comecei a acolher para tirar essa situação deles. E aí sim nós estamos em outra casa, então são essas 2 casas aqui em Cachoeira Paulista, né? Aí eu perdi um pouco A rotina, como é que funciona? Então, 6h30 da manhã eles acordam, 7h nós nos reunimos para a liturgia diária, né? Depois, às 8h da manhã, o café. Depois vem a laboterapia. Nos nossos sítios nós chamamos de laboterapia, que é a lida com os animais, com a terra, com o trabalho da casa. Eles mesmos, vamos dizer, fazem todo o trabalho de limpeza, de higiene, né? Nesse sentido, administrativamente não, são os membros da comunidade. Mas aí daí, 11h30 o terço mariano, meio-dia o almoço, volta 3h da tarde, depois um descanso de 2 horas, volta por 3h da tarde o terço da misericórdia, 6h da tarde, o outro terço mariano e fechando o diário espiritual, porque a gente tem o propósito do dia, que é dado todos os dias, a pergunta, e uma pergunta fundamental que para muitos parece assim bobinho o dia a dia, aonde você viu Jesus hoje? Que bonito. Então, aonde você viu Jesus? Então, eles fazem todos os dias, essa é a rotina, fora as celebrações, a celebração da palavra nas casas são quase todos os dias, as santas missas, os sacramentos, e todo inserido a nossa doutrina católica dentro das nossas casas. Benção, né, gente? Por isso que eu falo que uma irmã me falou um dia, se a igreja tivesse greve dos seus trabalhos sociais por um dia no mundo, pararia o mundo. Por isso que eu falo, ninguém fala mal do Papa perto de mim, da igreja. Porque são esses filhos da igreja, olha, que estão levando aí. Isso é a igreja católica, apostólica romana, gente. O evangelho chegando em cada coração. Você falou que a gente faz uns pratão assim, cheios. E como é que vocês sobrevivem? Como é que vocês se mantêm? Como é que vocês mantêm os cobertores para eles passarem fio as roupas? Como é que faz para ajudar a Fraternidade Pai de Pio? Como é que... Vai estar escrito aqui embaixo da televisão, aqui, mas como é que vocês sobrevivem? Seguindo o exemplo do Monsenhor Jonas, né? A providência. Providência, um dia por vez? Fica firme, meu filho. Fica firme. Quando você dá um passo, Deus já deu vários adiantados, né, gente? É o sonho de Deus, então Deus não deixa faltar nada. O Senhor cuida dos filhos dele. Lá em São Bernardo, a gente tem o Francisco, Silmara, que são cofundadores históricos, né? Francisco que eu diga. Às vezes até, o povo sabe que ele gosta muito de carne assada. Eles gostam muito de futebol, ele joga muito com os meninos. Muito na casa, eles brincam muito nas casas. Tem um lazer também, né? Um Existe um lazer, faz parte.
E quando se precisa, o que a gente faz? Pede. Gente, eu preciso de açúcar. Francisco, tem pessoas que fogem dele. Ai, Francisco, lá vem o Francisco. Por quê? Eu preciso de açúcar, eu preciso de óleo. Ai, gente, olha, vai ter um final de semana, tem um churrasquinho, né? Eu tenho meus fugitivos de mim também, a Márcia. Não tem que foge da gente, assim? Tem, corre de mim. Foge, assim. Tem. Olha, eu não consigo pagar uma conta de luz. Ai, você não pode... Olha, eu estou precisando fazer um telhado lá. Então, Francisco é o homem da providência. Olha. Então, ele que pede muito, tadinho. Então, ele é muito taxado nesse sentido, né? A comunidade ela não tem nenhum vínculo governamental. É toda providência divina mesmo. Providência mesmo, batendo na porta, hoje já 15 anos de comunidade, e eu fico meio perdido. Por que a Canção Nova não tem comercial? Por que a comunidade Padre Pio não tem um comercial, vamos dizer? Eu acredito que quando você leva Jesus também, quando você vive isso, as pessoas veem e se comovem, se compadecem, e eles trazem, olha, eles têm festa junina todos os anos, é tudo providência. Então as pessoas elas vão nos ajudando. Se tem alguém aí que está com o chamado do Senhor, sentindo no seu coração, falaram para mim que a gente pode falar do Espírito Santo, né? Que está com medo de abrir uma comunidade, de fazer alguma obra social, não tenha medo, porque Deus providencia. Sabe, pessoas bondosas, pessoas que se identificam com carisma, pessoas que falam, nossa, não custa levar um cobertor, um alimento, um doce. Mas vocês têm alguma conta para doação, para não? Só espécie? Tem? Não, Tem uma conta. É necessário, né, pagar Então, os tem uma poucos, conta né? aqui embaixo, está aparecendo aqui. O diretor põe, que alguém põe, tipo, vai olhar que subiu. Deixa um pouquinho. Até Um tempinho a mais. eu fui ver lá, vai aparecer o meu Instagram. Até eu esqueci agora, deu tempo de olhar. Deixa um pouquinho aqui embaixo. Mas no dia que eu fui lá no Padre Pio, eu comentei com você, Márcia, no dia que eu fui lá, a conversa foi muito boa, na ida e na volta. E na volta, uma das meninas, que eu não sei o nome agora, daqui de Cachoeira, da comunidade de vocês, falou que o filho dela, a mãe, ia um pedaço de pão. Falou, mãe, amarra bem o pão, porque pode ser que alguém vá pegar. Aí ela me fez uma afirmação que eu nunca tinha pensado. Por que os irmãos de rua, muitos buscam no lixo comida? Porque tem. Porque as pessoas jogam fora a comida. O Brasil Joga desperdiça. fora, é verdade. Então, o outro irmãozinho que eu falei, que cara Piquiba, ele falou que tinha um monte de rua, tinha um carrinho e uma placa. O seu lixo é o nosso luxo. Então, as pessoas jogam fora comida. O Brasil desperdiça toneladas e toneladas de comida. Então, para a gente ver, para a gente pensar nessas coisas, não é, Márcia? E ver que podemos ajudar uma comunidade como essa, está aqui em Cachoeira Paulista, não é? Aqui é uma região mesmo que vem gente, pessoas a pé, né? A gente fala, Passam muito por aqui. Vem do Rio de Janeiro, vem de Minas Gerais, vem de São Paulo. Aqui é um cruzamento. Sempre tem gente passando. Não é? E não querem carona. Não. Pode parar o carro. Não, eu já tentei várias vezes dar carona. Não querem carona, querem andar. Querem andar. Então, realmente, precisamos ajudar essas comunidades, não é isso? É, isso mesmo. Mas a gente está terminando esse bloco, mas eu queria depois que vocês falassem um pouquinho. Tem esses 6 meses de acolhimento ou até 9 meses a pessoa pode ficar lá. E depois, vocês encaminham, eles voltam para casa, tem esse trabalho também de voltar para casa? Como é que funciona? São Felipe Neri falou, e depois? E depois? Essa pergunta fica para depois. Depois do intervalo. Ótimo. Estamos de volta ao nosso programa Minha Família é Assim. Gente, olha, graças a Deus, a audiência aumentou demais nesse horário, às 7 horas da noite. 7 horas da noite? 7 da noite, todo 7 horas da domingo. noite. 7 da noite. 7 horas da noite. Então, gente, muitas pessoas assistem o programa e hoje é um programa maravilhoso. Fraternidade Padre Pio falando desse trabalho com os irmãos de rua, com as pessoas que eles acolhem nessa situação. Isso é evangelho, olha... Meu cabelo não deixa ser crespo por causa dessas coisas, me arrepiando. Já tentei alisar, fazer a Chapinha? que a Márcia faz, a ofensiva. Não, que ofensiva. É ofensiva que você faz? Nem agressiva. Agressiva, ela Nem faz agressiva, agressiva. não faço. Como é que chama? Chama progressiva. É. Faço. Mas quando ela para, fica meio... Ai, meu Deus. Mas falando nisso, Volta ao assunto. olha,
E o tema de hoje é uma família a serviço da restauração cristã. Você brinca demais no programa. Já falaram para mim que você brinca demais no programa. Especial Dia dos Namorados. Põe o fundo musical aí, diretora. Uma seleção muito especial de itens com um super desconto. Para você presentear o seu amor, acesse loja.cançãonova.com ou ligue 12 3186 2600. Pode me dar um pano de prato, que eu gosto muito de coisa de cozinha. Nossa. Da Canção Nova. Da Canção Nova tem. Coisa de cozinha. Faça já o seu pedido. Então, 19 de maio a 12 de junho tem desconto. Opa! Tá? Até 12 de junho tem desconto, certo? Olha só, frase do Monsenhor Jonas. Eu amo essas frases do Padre Jonas. Espero que nunca essa diretora tire essas frases do Padre Jonas, viu, diretora? Por favor, você não tira essas frases. Ele já fala... Tira eu, tira a Márcia. Dona Cutucada. Mas quem vai apresentar? Não, bem. Não, tira a gente também, não deixa a gente aqui, mas não tira as frases do Padre. Mesmo que você esteja na pior, Jesus está te chamando agora. Monsenhor Jonas da Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. Verdade. Eu acho que vocês são muito essa voz de Deus, né? Que chega lá para a pessoa e ela vê ali o amor de Jesus para ela naquela situação. Especialmente a mim me toca muito frio. Eu sou de Piquete aos pés da serra. Então, o bairro lá do Bambuzinho já é mais frio. A Serra da Mantiqueira aqui é a Serra da Bocaina e no meio passa o Rio Paraíba, né? O Vale do Paraíba. A Serra da Bocaina aqui, que está aqui à direita da Dutra, quando você vem de São Paulo, janeiro, o Zé é de lá. Dorme com 2 cobertores, tranquilo, 10 graus. Mês de maio, junho, julho, meu Deus. Serra da Mantiqueira é a mesma coisa. Meia hora para lá e para cá, você vai dormir com 2 cobertores, se tiver. E se não tiver, no fogãozinho de lenha aceso. Vocês... Eles estavam contando um pouquinho. Sim. Eles estavam contando um pouquinho sobre... eu perguntei para eles, lembra? Se depois de 6 meses, 9 meses... Como é que você falou da rotina, depois dos 6 meses? O que acontece? Como é que vai ser depois? Aí você falou assim, até São Felipe Neri, né? E depois? Pelo amor de Deus. E depois, isso é algo assim que, quando eu consigo, né, na minha corrida agora, Cachoeira Paulista, São Bernardo, sentar com os meninos e conversar, e eu faço essa pergunta para eles. Eles falam para mim, para a Márcia, para os outros membros da comunidade, eu vou ficar até concluir o retiro, daí a gente faz a pergunta, tá, e depois? O que você pretende? Mas como assim? Não, a gente precisa saber o que está no seu coração para a gente poder ajudar esse sonho seu, né? Porque muitos querem estudar e a grande maioria é retomar a família. Olha, que bacana. A maioria deles é voltarem à família, a reatar os laços com a família. Então, esse é um grande desafio hoje para nós. Quando perguntam para nós, lá para, acho que 2018, mais ou menos, chegou um casal lá em São Bernardo, na nossa casa lá, perguntando, o que vocês precisam? Nossa, a gente falou assim, a gente precisa de tanta coisa, materialmente falando. Mas hoje, se fizerem, e nós respondemos, nós precisamos de um carro, né? A nossa perua, ela está caindo as portas, todo mês vai no mecânico. E eles fizeram uma vaquinha entre eles e conseguimos, resumindo, comprar uma van. Essa van tem até hoje, que hoje faz o transporte dos idosos, vai buscar doação. Mas hoje, se perguntarem para nós, né? O que vocês precisam? Aí automaticamente vai vir assim na nossa cabeça, dinheiro, essas coisas. Não, nós precisamos de recurso humano. Nós precisamos de pessoas, que acho que é o que a grande maioria sofre hoje nas comunidades, a falta de missionários, falta de pessoas que digam sim, né, para a obra, para acolher, para agasalhar, né, diácono? Porque, às vezes, a gente fala muito materialmente, mas quando você senta com um irmão em situação de rua para conversar com ele, me incomodava muito, diácono e Márcia, quando eu comecei a ir para as ruas, na Cracolândia, levar marmitex. A marmitex é muito pouco. Começamos a levar cobertor, começamos a levar roupa, e isso dentro de mim. Que o Espírito Santo, ele incomoda, né? Ele incomoda muito. E aí
Não, eu tenho que acolher. Eu tenho que acolher. E eu procurava locais para acolher e eu comecei a acolher, levar para os locais. Inclusive, uma comunidade muito amiga nossa, que é a Missão Belém. Né? Um abraço aí para todos da Missão Belém. Né? E eu comecei a acolher eles nas casas da Missão Belém. Aí o depois era a ressocialização social que a maioria das casas não tinha. E hoje a gente trabalha afim com essa ressocialização social, principalmente com a família. Isso é um grande desafio. É um desafio muito grande, né? Porque eles ficavam na casa, desculpa, quando eles ficavam na casa, isso foi uma coisa que incomodou muito Moisés, que martelava dentro do coração dele. Eles precisam trabalhar, eles querem trabalhar, eles têm medo de ir embora. Eles vão para onde? Eles vão fazer o quê? Tem que eles não querem mais ir embora, tem medo de voltar para a rua. De ir para a rua. E ficam com a gente. Eles vão arrumar emprego 7 como? anos, 10 anos, tá lá com a gente. E depois, eles tinham medo desse depois. Às vezes recaía, gente, porque era cômodo. Não paga aluguel, não paga porque eles não têm como pagar se eles não tiverem um emprego. Se eles não tiverem um curso, não tiverem estudo, a comunidade de hoje, graças a Deus, proporciona isso. Já tem, né? Isso daí, mas isso dá uma segurança para eles também, né? E também o fato, quando o Moisés falou de recurso humano, pessoas também para trabalhar com as famílias. Porque nós somos poucos, porque é um carisma muito difícil. É um carisma muito difícil. Então, vocês acolhem homens, mulheres e só famílias? homens. Ah, só homens. Mas a gente tem que trabalhar com a família, porque a família é dele. É doente. Entendi. Às vezes a gente prepara eles para voltar para casa, mas a família não está preparada para receber. Entendi. Entende? Para você reconstruir a confiança, gente, é complicado, é difícil. São muitos traumas, né? Então, assim, psicólogos que estejam falando, eu queria tanto ajudar uma comunidade, sabe? Psiquiatras. A gente precisa desse tipo de recurso humano também, porque a gente é um todo, né, gente? A parte espiritual, mas tem a parte psicológica. Eles precisam de tudo. E a gente vai atrás desse tudo. Importante, né, gente? Você que quer ajudar, às vezes você pode ter esses encaminhamentos, empresários que possam caminhar, também acolher, para dar emprego para essas pessoas, dar uma chance. Então, realmente, é a parte humana, né, que realmente é aquela que mais precisa, né? Eu também ficava incomodado, porque está certo o espírito de Natal, todo mundo... Mas tem católicos que contam dar umas tabadas no Natal. E eu falei, meu Deus, mas a gente não come só no Natal, né? A gente come o ano inteiro e o mês que vem, e outro mês, como é que vai ser? Então, essa coisa contínua, né? E você falava que tem enfermeiros, tem cuidadores. Hoje que cuidam de outras pessoas. Sim. Eu imagino o curso de pós... Vocês tinham que ter direito a dar um curso de mestrado e doutorado, porque vocês... Imagina um cuidador que passou pela fraternidade Padre Pio. Eu tenho que começar a rezar para que eles queiram ser dentistas, porque sabe que as pessoas moradoras de rua, eles têm muito problema com dentição. Tem muito, eles chegam com muita dor de dente. Dentistas de Cachoeira Paulista. Meu Deus. Eu sou mãe, né? Tenho que pedir, tem que pedir. Pedir receber. Eles precisam muito... Dentistas, a maioria chega com dor de dente, os dentes todos por causa da droga. Então, imagina a dor de dente. Então, e para eles, assim, como que eles fazem para largar a droga, largar a bebida? Como que é essa reabilitação deles lá nesse retiro? Bem difícil, gente. Bem radical. 40 dias não pode nem ligar para a família. 40 dias do deserto de Jesus Cristo. Vamos ver o que você fez, o que você está fazendo, perdeu, o que pode fazer. O que você pode conquistar. São essas 3 etapas. Entende? Quem você é, porque você se perdeu. Em algum momento você estava perdido. Então vamos se reconstruir, né? Se devolver a si mesmo. Então vamos pensar, fazer um pensamento. É como se a gente colocasse no cantinho do pensamento 40 dias, sabe? E aí, essa laboterapia, eu acredito que o lazer também que eles tenham, já vai, sabe, tirando aquele contato uns com os outros, que não é fácil. A abstinência, o processo de abstinência com eles é muito difícil. E assim, cheio de doce. Fazer brincadeira, doce de leite. O doce também é muito importante, né? O doce ajuda. A gente fala assim, as coisas poucas, pequenas, porque... É uma cura, gente, tanto aquilo espiritual, precisa da cura psicológica. Graças a Deus aqui em Cachoeira Paulista a gente tem a ajuda do nosso filho, como psicólogo, que está lá conversando com os meninos. Eles precisam muito de ouvir. Você viu como que eles acolheram o senhor, né? Sim. Jaque? Como eles querem eu já chamei eles de querem mariquinha e gostaram de mim. Não é? Eles precisam ser ouvidos. Sabe? Eles precisam ser ouvidos. Certo. Isso faz com que eles esqueçam um pouco
aquela droga, aquele momento. Então a gente está entendendo que a Fraternidade Padre Pio não acolhe só as pessoas em situações de rua, irmãos de rua e tal. Acolhe também profissionais de saúde e precisa da ajuda. Precisa a gente se unir, né? Os cristãos, gente muito boa que pode dar um pouco do seu tempo. Olha aí, ó, Fraternidade Padre Pio. Dá um dia seu lá para olhar esses meninos, para atender. E tem muita gente boa, boa que às vezes nem vai à igreja, mas a igreja está dentro dela. Gente que vai à igreja, mas também mas que vai fazer também uma coisa. Vai ajudar também. Vai ajudar. Mas tem muita gente boa que pode falar, puxa vida, eu queria doar, ajudar nessa minha profissão aqui, ajudar né, nessa reabilitação. Então, realmente, essa parte humana que é tão necessária, né? Gente, a gente está caminhando quase no final do programa, mas que a gente quer louvar muito a Deus por essa angústia de vocês, né? Começou aquele menino lá dormindo dentro de um carro. Você imagina que é uma pessoa dormindo em um carro, viver dentro de um carro. A casa dele é um carro que você ficou tocado, levou para casa. Né? Antes de encerrar, vocês não poderiam contar um testemunho, uma pessoa marcante, alguma coisa importante? Isso é bom. Nossa, vocês estão falando, eu vou viajando nas histórias da missão, né? Quando nós começamos no bate-papo aqui, falávamos dos cachorros, né? Eu lembrei do Adão, inclusive é um filho da comunidade hoje, né? E quando ele chegou na comunidade Padre Pio. A nossa comunidade de São Bernardo do Campo, ela fica beirando a rodovia Anchieta. Aí eles estavam transitórios, né? Eles iam para... eles estavam procurando a comunidade Padre Pio, mas eles iam para Santos, né? Que a nossa comunidade dá sentido Santos lá. E aí eles bateram no portão, o Adão e o outro rapaz que estava com ele, e com eles tinha um bocado de cachorro. O Adão, né, com o cabelo bem... drag? Como é que chama aqueles... Sim. Chegou lá e falou assim, a gente queria ser acolhido. Eu falei, a gente quem? Né, eu já estava meio sério, aquele dia eu estava meio daquele jeito. A gente quem? Aí ele falou assim, eu, meu amigo e os cachorros. Ai, Jesus! Eles só queriam comer e tomar banho, que eles iam embora. Daí... eu peguei e falei assim, a gente já estava com tantos cachorros lá, Diácono, porque muitas das pessoas em situação de rua, tem um companheirinho dele lá, que é os cãozinhos, né? Os cachorros. Essa nova também está cheia de cachorrada. Aí, enfim, daí eu falei para ele assim, a gente acolhe vocês. Os cachorros não, porque o canil já está cheio, nós já tínhamos uns 30 cachorros na época. Meu Deus. E aí eu falei assim, nós não vamos poder acolher vocês, não. Aí, a gente pode ter uma reunião? Falei, quem vai ter reunião? Eu, meu amigo e os cachorros. Foram de canto? Sério, gente, isso aconteceu de fato. Foram de canto, conversaram entre eles lá e voltaram. Mas o senhor dá um destino bom para os nossos cachorros, a gente vai ficar. Puxa vida. Aí me quebrou, né? Aí eu peguei, fica você, fica os cachorros. Fica todo mundo. Era quantos cachorros? Você lembra na época? Não? Eu acho que tinha uns 4 cachorros por aí. Nossa Senhora. Aí ficaram, Diácono e Márcia. Um rapaz foi embora, mas ele fez a vida dele. Esse não, ele está até hoje. Ele já tem uns 10 anos. 10 anos. Cerimoniário. Hoje ele é cerimoniário, catequista. Ele é um dos membros de frente, linha de frente da nossa comunidade. Entende, fala a linguagem do pessoal. Fala a linguagem do pessoal. Entende. É um respeito. É padeiro, é tudo lá, assim, lá dentro. E hoje ele cuida. Então, lembrando dessa história, e se eu não tivesse acolhido? Exatamente. Aí pode falar, não, outra pessoa, outra comunidade, mas tudo bem, e o depois? Olha o depois hoje. Gente, Olha, ele chegou olha o cego, ele não tinha um olho. Ele não tinha um olho. A gente dente, conseguiu tudo. a prótese. Prótese Todo, se você visse o antes e o depois, é incrível. Você jamais o reconheceria. Que coisa, né? Dignidade. Gente do céu, Fraternidade Padre Pio, nosso diretor colocou aqui. Como você pode ajudar? Está em Cachoeira Paulista. Olha, você vindo a Canção Nova, você pode visitar o Padre Léo, você pode visitar... Né? Fraternidade Padre Pio. Ande sempre no seu carro com uma blusa a mais, um sapato a mais, meio quilo de arroz, você fez debaixo do banco. Isso funciona.
De repente você vai achar alguém. Verdade. Alguém já contou isso para mim. Faça isso. Ou então, volte para casa sem blusa. Não tem problema. Já vi essa história. Gente, E a gente agora- foi um prazer muito grande. Foi muito Essa bom. foi a parte 1, né, diretora? Vamos botar a parte 2. No próximo, você pode trazer algum dos filhos. Quem sabe, Isso né? é legal, né? boa. Para eles testemunharem. Esse, por exemplo, como é que chama esse Adão. menino? O Adão. Adão. Como curioso conhecer o Adão, as suas histórias, não é? Podemos fazer, conhecer. Muito bom estarmos hoje com o Moisés e a Márcia. Fraternidade Padre Pio, gente. Faz um Minha bem família enorme. é assim, né? A família de vocês é bem Muito grande. bem-vinda. E um abraço para o Dom querido Vladimir, que um dia se ofereceu para celebrar. Aí conhece, gosta muito do Padre Pio também, né, Dom Vladimir? O senhor é um pai mesmo para nós todos. Vamos rezar a oração do nosso auxiliador, então, minha gente. Encerrando nosso programa de hoje. Esse programa vai ao ar, depois fica aí no Play Canção Nova. Você pode assistir quantas vezes você quiser, vai ser um bem enorme. Vamos rezar, então. Oração a Maria Auxiliadora, protetora do lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui o vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nessa casa. Sobretudo concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesse na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa, que vos foi consagrada. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Maria Auxiliadora e hoje do Padre Pio e outros santos que não foram canonizados ainda, que eu não posso falar o nome aqui ainda. Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Providenciai para que amemos teu Filho. Providenciai para que amemos o Pai e sejamos dóceis ao Espírito.